Oi, aqui é a Maíra e hoje eu vim falar sobre os top 5 mangás da minha vida. Eu roubei essa ideia da Carla, do Holy Moly Carla. Eu achei muito legal o vídeo que ela fez, inclusive ela dá muita informação assim sobre tipos de mangás que bastante mangá não conhecia. Assim, eu sabia que tinha divisões, mas nada que, sei lá, tivesse essas informações todas que ela dá. E ela dá dicas muito bacanas também de mangás que eu não conhecia. Os que eu vou falar que na verdade são bem populares, assim. Mas enfim, vamos ver aí, não sei se vocês já leram. Vamos trocar uma ideia e falar um pouco de mangá. Bom, a primeira coisa que é muito importante falar é que esses mangás aqui que eu vou mostrar, todos eu li há mais ou menos uns 14 anos atrás, tá? Eu li esses mangás quando eu tinha entre 12 e 14 anos. Então eles são todos antigos, mas não se preocupem, porque eles estão todos sendo relançados, né? É o que me faz pensar que eu tô ficando realmente velha, né? Porque quando as coisas da sua infância começam a ser relançadas, não é um bom sinal. Então o primeiro que eu vou falar é o Inuyasha. Esse aqui eu acho que é um dos meus menos favoritos, assim. Os outros eu não consigo nem colocar, sei lá, fazer um top 5 mesmo, né? Falar um que é melhor que o outro, assim. Os outros 4 eu sou muito apaixonada por eles. E, enfim, eu não consigo definir qual que eu gosto mais. Mas esse aqui, assim, apesar de eu gostar bastante, assim, ele é talvez o meu menos preferido. E também tem a questão que, como eu falei, eu li quando eu tinha 12 para 13 anos. Então, às vezes certas coisas não atingem você numa certa idade, atingem em outra, né? Então, a nossa personagem principal aqui é a Kagome. Ela é uma menina de 15 anos e ela tá um dia lá na casa dela e o gato dela foge. E ela vai procurar ele e ela acaba caindo num poço e é transportada então pro Japão medieval. E lá, assim, quando ela chega lá, ela vê que tem uma vila que foi atacada por um yokai. E quem leu qualquer mangá de fantasia sabe que é um yokai. Yokai é como se fosse um demônio, né? E ele então, quem tá atacando lá a vila, eles se confundem porque ela é muito parecida com uma sacerdotisa que era guardiã da joia das 4 almas. Enfim, esse yokai tá atrás dessa joia de 4 almas, ele confunde a Kagome então com a sacerdotisa e vai atacar ela. E ela tá desesperada, não sabe nada que tá acontecendo. Ela vê uma flecha numa árvore e arranca a flecha para tentar se defender. E nisso ela acaba libertando então o Inuyasha. O Inuyasha tinha sido preso, né, selado nessa árvore pela tal da sacerdotisa. E, enfim, ele acaba sendo parceiro então da Kagome, porque quando ela liberta ele, acontece que um pedaço da joia que estava dentro dela se parte e é espalhado pelo mundo inteiro. Por que tinha uma joia dentro dela, né? Você vai me perguntar. Porque ela é, então, a reencarnação da sacerdotisa. E quando a sacerdotisa morreu, ela pediu... Ai, gente, o pó... Pois é coisa velha que tem esse problema. Então a sacerdotisa, quando morreu, pediu para ser enterrada com a tal da joia. E quando veio a Kagome, então, né, sendo a reencarnação dessa guardiã, dessa sacerdotisa, ela acaba trazendo com ela a joia, e nesse momento a joia é despedaçada, e é uma joia com muito poder. Então ela e Inuyasha passam, então, vivendo muitas aventuras atrás desses pedaços da joia, enfim, para poder voltar a ser uma coisa só. Esse mangá, então, ele é meio... que eu me lembro, né? Ele é meio creepy, assim, com essas coisas dos yokais dele. Eles são bem sinistros, tá? Acontecem umas coisas bem bizarras. Eu lembro de achar assim, umas imagens muito fortes. Mas eu gostava pra caramba, assim, e tem, né, um pouquinho, acho que do romance da Kagome no Inuyasha. Ele, então, também é um yokai raposa. Ele é lindo. E eu gostava bastante, assim, mas eu não terminei de ler, mas eu assisti o anime. Importante explicar que eu não terminei de ler, não porque eu não tava gostando, tá, gente? Era porque eu comprava os mangás com a minha mesadinha. Então, assim, isso aqui na época era R$3,50. Hoje o mangá, sei lá, sai a R$12, né? Mas R$3,50 na minha época já era bastante coisa, sendo que eu lia alguns. Então tinha meses que eu tinha que escolher qual mangá eu podia comprar. Então, esse aqui, como eu falei, não era um dos meus que eu mais amava, ele acabou ficando de lado. Ele é um mangá gigante, eu li a respeito, ele parece que foi um dos mangás que
foi mais tempo publicado pela JBC aqui no Brasil. Tem 56 volumes. Ele teve 4 filmes e 5 ovas, ou seja, é muita coisa, sabe? É muito material aqui pra essa história. Aí eu vou pro número 4, mas como eu falei, não é bem, né? Aqui acho que agora não tem mais um ranking de qual que eu gosto mais, que é, claro, o meu querido Sakura Card Captors. Eu era apaixonada por essa história, eu tenho todos. Esse aqui meu é completo, e como você vê, ele é fininho, antigo, né? Agora eu sei que eles são mais grossinhos, são maiores, né? Eu acho que a ilustração das capas eles mantiveram as mesmas, mas... E eu tenho quase certeza que agora estão lançando com colorido também, né? Porque parece que no original era colorido e quando veio aqui pro Brasil ele era preto e branco. Olha, R$2,90 era o mangá, tá? Então esse aqui eu li todinho, assim, apaixonada. Eu tinha tudo de Sakura. Eu li todos os mangás, eu vi todos os episódios do anime, são 3 temporadas. Eu vi os filmes e os especiais. E eu tenho as cartas Clow. Pois é. Então, o que é Diabo Sakura Card Captors? É a história de uma menina, então, de 10 anos. E o pai da Sakura, então, é um arqueólogo. E um dia ele traz pra casa um livro que ele achou nas escavações. Um livro meio esquisito. E a Sakura, que é muito curiosa, ela vai lá fuçar no livro. E aí ela acaba libertando, sem querer, as cartas Clow. Então, as cartas Clow foram criadas pelo mago Clow. E cada uma representa, então, uma força da natureza ou algum tipo de manifestação, né? Na cultura oriental a gente tem muito disso, né? Lá eles não têm só os 4 elementos, né? Não é só fogo, ar, água e terra. Lá também tem eletricidade, tem outras coisas, né? Além dos 4 elementos, né? Então aqui são 52 cartas, né? Cada uma representando uma coisa. E ela tem que enfrentar, então, essas energias, né, essas manifestações e selar essas cartas de novo. Então ela passa a ser a Card Captor, né, a capturadora de cartas. E é realmente, assim, minha história é muito fofa, assim, eu gosto muito da personagem dela, sabe? Eu acho que sei lá, pra mim que na época tinha 12 anos, assim, ter essa personagem que tinha quase a minha idade, né? E ser uma personagem tão bacana, assim, era inspirador, sabe? Você vê isso, assim, ter algo próximo. Ela era muito determinada, assim, e esperta, e, sabe? E ao mesmo tempo super teimosa e cabeça dura, sabe? Então era legal, assim, sabe? Dessa personagem próxima, assim, com que eu pudesse me identificar. Mas até hoje, assim, depois de velha agora, eu continuo adorando, assim, continuo apaixonada por essa história. Não é só uma questão de nostalgia. Ano passado, eu acho, eu assisti todos os episódios de novo e os ovos. Então, assim, eu continuo gostando muito, os especiais, continuo gostando muito, assim, tenho muito carinho pela série. E eu super recomendo, assim, se vocês quiserem saber mais ou já conheçam, enfim, e leram também na mesma época que eu, o canal Nostalgia fez, então, um especial magnífico sobre Sakura Card Captors. Eu adorei assistir, assim, foi aquela coisa no coração. Então vou deixar linkado também, caso vocês queiram assistir. Aí outro que eu amava também, e tá sendo relançado agora, é o Samurai X, né, o Rurouni Kenshin. E ai, gente, eu adorava isso aqui. Ele, apesar de super violento, ele é engraçadíssimo. Os personagens têm muitas dimensões, eu adorava ler isso aqui. E aí o anime também, eu assisti, é muito bom. Esse aqui foi um dos que eu mais comprei, assim, mais colecionei, tirando o Sakura que eu terminei. Eu acho que eu tenho 36 mangás desse aqui, 37. E eu ainda assim não consegui terminar, né, porque como eu falei, acabava sendo colecionar mangá naquela época, sendo uma criança. E, enfim, mas eu gostava muito, eu assisti todos os animes, eu assisti também os OVAs, tem um que é anterior, que ele tem até uma estética um pouco diferente, e tem o que é no meio, se eu não me engano, e o outro que é depois, da saga do Shishio. E agora também tem os live actions, eu assisti recentemente, então, o primeiro que eles fizeram, né, é japonês, e eles lançaram mais 2, tem no Netflix, e é muito bom, assim. Ele é super dentro do mangá, assim, do estilo, é muito bem feito, as cenas de ação são muito, muito legais. Mas assim, pra quem gosta desse tipo de filme também, né, ele é bem... eu acho que não teria como ser feito, sei lá, um filme americano, assim, sabe? Esse é um filme que ele tem a cara de japonês, ele
fala daquela cultura, os atores são japoneses, eles falam japonês, obviamente, mas é muito bom, assim, nossa, ele é muito bem feito e eu recomendo também caso vocês queiram assistir. Mas enfim, voltando a falar do mangá. O mangá, então, ele conta a história do Kenshin. Então ele era um espadachim que antes da Era Meiji ele servia o imperador, né? Ele era o retalhador, ele era um grande espadachim. E depois de, enfim, passar por todas aquelas coisas sanguinolentas, ele faz uma promessa de que ele não vai mais matar. Então ele até passa a usar uma espada com a lâmina invertida, simbolizando também que, né, se ele tivesse que usar a espada dele, ele não ia ferir ninguém, a não ser que ele acabasse se ferindo usando a própria espada. E aí um dia ele acaba encontrando com a Kaoru, que é filha de um grande mestre de um estilo de luta também com espada, só que o estilo dele é chamado de espada da vida. Ela acaba conhecendo o Kenshin porque os alunos do dojo dela acabam fugindo porque tem um cara chamado então Batosai que está matando várias pessoas na região e ela vai lá enfrentar o cara. Enfim, ela acaba descobrindo que tinha um outro cara que estava se chamando Batosai, não era realmente o Kenshin, e ela depois descobre quem o Kenshin é. Eles acabam então ficando amigos e conhecendo outras pessoas também que vão morar lá no dojo junto com ela, né? Tem o Kenshin, tem o Sanosuke, tem o Yahiko e a Megumi. Que eu não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Ele tem várias cenas, como eu falei, várias cenas de batalha, mas ainda assim ele não perde o humor, assim. Ele é aquele mangá que você lê, você dá gargalhada, assim. E ele é muito fofo. Eu sou apaixonada.